Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast SCP. Hoje com a gente aqui, Plínio Silvestrini e Elaine Lote. Eu sempre erro o nome dela, pessoal. Mas é isso aí, ó. Já vou passar a voz para vocês desejar pro pessoal de casa aquele boa noite quentinho, porque tá frio hoje. Passo a voz pro Plínio Silvestrini. Boa noite, mais uma vez aqui. E hoje para falar de um assunto que eu sou apaixonado. Calma. Não dá spoiler. Boa noite, Elaine. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer a presença. É minha primeira vez aqui. O Plínio já está acostumado. Vai começar a apresentar. Não é a palavra. Ele vai começar a apresentar comigo também. Tá. É a minha primeira vez e eu me sinto honrada de estar aqui hoje. Eu falo assim, né, que quando hoje eu falo assim, ó, o Plínio é um cara que vem com conhecimento, tem um coração e é gostoso bater o papo. Aí quando falaram pra mim assim, ó, a Elaine vai lá, eu falei assim, pronto, a gente vai ficar a noite toda conversando porque é gostoso conversar com vocês. É o conhecimento, a sabedoria e vem carregado, sabe, de amor, carinho, sabe? Não é porque eu tô na frente de vocês não, mas é porque é gostoso mesmo conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, meu amigo. Tá, e hoje, agora vamos falar, né, do assunto que aí tá aí na polêmica, que é o assunto da educação da nossa cidade. O Plínio aí, que eu falo que tem um vasto diploma. E a Elaine também, que quem não sabe, né, é da Libras, né? Todo mundo que vai nos eventos, sempre vê ela lá interpretando, que eu acho muito legal. Tá? A gente vai ter que tocar um assunto sobre isso também na nossa educação. Mas a pergunta hoje é assim, logo de começo como que vocês encontraram a educação aqui na nossa cidade? A educação aqui no nosso município, eu falo de coração aberto, né? Eu estou nesse município com educação há 34 anos. Então, quando você falou que não ia falar o tema de hoje, que ia deixar para falar que era educação, eu falei, não adianta, porque todo mundo que me viu aqui já falou, educação. Os professores devem estar em peso lá assistindo a gente agora. Eu falo assim, né? Eu sou apaixonada por educação, eu amo educação. Aqui no meu município, no nosso município, eu falo que eu sou professora. Eu estou como diretora do Departamento de Educação, então eu conheço a educação do município há muito tempo, né? Como você falou, eu venho da Libras, né? Mas não é a minha primeira formação. Eu sou alfabetizadora, trabalho há muito tempo com classes de alfabetização e quando surgiram os alunos surdos aqui no município, eu vesti essa camisa e aí me apaixonei pela língua. E eu estou como intérprete até hoje, né? Os surdos se formaram, casaram, já têm filhos, já sou professora-avó. Nossa. E eu estou como intérprete na Câmara Municipal, né? Por enquanto. A inclusão é um assunto que eu sempre me dediquei muito. E quando me pediram para estar como diretora do Departamento de Educação, no primeiro momento deu aquela, né? Porque é uma responsabilidade tanto, né? Sim, sair do chão de sala de aula e ir para um cargo assim administrativo assusta um pouco, bastante. Mas a educação do município, nós temos uma equipe de professores invejável. Eu falo que quem faz e acontece na educação são os professores, né? Não adianta você colocar a melhor diretora no departamento de educação se você não tiver quem está ali no dia a dia com o aluno trabalhando com amor, com afinco, né? Então, nós temos uma equipe de professores fantásticos que vestem a camisa da escola, que fazem um trabalho muito bom. Porém, nós temos alguns problemas, né? Até estruturais nas escolas, nós não temos computadores nas escolas para estar trabalhando efetivamente com a questão da informatização com os alunos, que está na BNCC para ser trabalhado e a gente ainda está um pouquinho engatinhando nessa parte. A estrutura física das escolas também, se você passar e for ver as escolas, está precisando de bastante apoio, a questão da segurança nas escolas,
Então, temos grandes desafios. Então, não só na parte pedagógica, mas na parte estrutural também. Isso. Na parte pedagógica também temos desafios. Nós temos professores que já têm muita experiência, mas também estamos recebendo muitos professores novos, Sim, recém-formados. Teve um concurso, né? Isso, teve o concurso do ensino fundamental, que ele demorou um pouquinho para ser homologado, foi uma dificuldade que nós tivemos também. Até mesmo porque, se eu não me engano, quando vocês começaram, até quando o Fernando foi eleito, se criou-se, né, o Plínio ficou à parte junto da educação e assistente social, isso, né? Isso. Eu lembro que vocês faziam muitas reuniões antes já, né? Antes de convidar. Desde outubro. Desde outubro. Já tinha todo esse planejamento para que quando entrasse. Para a gente formar a equipe pedagógica. Isso. Porque assim, né? Você faz o convite, às vezes você identifica naquele profissional um perfil para ocupar determinada posição dentro da educação, mas tem a vontade da pessoa, né? Ela tem sua vida particular, tem seus compromissos e acaba não aceitando. Então, assim, terminou a eleição, logo assim no finalzinho de outubro nós já começamos a sentar para formar essa equipe que está aí hoje, né? Que é uma equipe que a gente escolhe por competência e confiança, né? No trabalho desses profissionais. Eu conheço bastante da rede de educação, dos professores, isso que a Elaine falou. A gente pode se orgulhar que a rede de educação de Palmeiras tem professores excepcionais, né? Que poderiam estar em qualquer rede que seriam bem-sucedidos, né? Porque são dedicados, isso é uma característica da rede de educação de Palmeiras, né? Eu fiquei 25 anos com a formação de professores na região metropolitana de Campinas, conheço praticamente todas as redes de educação ali da região metropolitana, né? E às vezes a gente tem uma rede em alguns municípios, não vou dizer nomes por uma questão ética, que não é o caso, mas que tem uma estrutura física de material excepcional, que são cidades, né, são mais ricas, tal, mas lá o déficit em alguns municípios é uma formação desses professores, né? O nosso caso aqui não. No nosso caso, nós temos material humano competente de sobra, tá? Nós temos hoje, a realidade de hoje é um déficit estrutural das escolas, faltou investimento por um longo tempo, os prédios vão se depreciando, né? A estrutura física, essa questão da estrutura tecnológica também, que a gente precisa, nós vivemos num mundo tecnológico, né? O próprio governo do estado contemplou o município com algumas plataformas de ensino tecnológicas, né? Que o município fez adesão, e nós temos que dar recursos tecnológicos para a criança poder participar dessa plataforma, que é algo assim que vai ajudar muito na questão da alfabetização, e é uma plataforma de muita qualidade. Não é uma plataforma do Estado, mas é uma plataforma que o Estado compra o direito do uso e cede gratuitamente para os municípios. Então, a gente não pode perder isso, né? Porque um dos grandes entraves que a educação do mundo, não é a educação de Palmeiras, tá? A educação do mundo enfrenta, né? A Elaine sabe bem disso, porque ela tem só 30 anos de experiência na área, então ainda ela vai aprender um pouquinho, né? Todo mundo aprende. Mas alfabetizar hoje é muito difícil, tá? Ainda mais por N questões. Eu acho que, não sei, posso falar você? Eu acho que por causa da tecnologia, assim, às vezes acaba atrapalhando os celulares hoje. A tecnologia, o uso da tecnologia, ela tem que ser ponderada, tá? Como tudo. Tudo na tecnologia ela tem um lado bom e também tem um lado ruim, tá? É que nem o pudim de chocolate. Eu gosto, hein? Se comer demais... Eu estava pensando, eu não vejo o lado ruim no pudim de chocolate. Eu também não, mas o cardiologista e os outros médicos enxergam. O endocrinologista, né? Então, mas tudo tem que ser ponderado hoje em dia, né? E mesmo nós devemos e necessitamos preparar as nossas crianças e os nossos jovens para o uso da tecnologia. Não é usar a tecnologia sem limites e sem uma reflexão. Nós temos casos de... Eu vou dar um exemplo bobo. Você coloca no Facebook, vendo bolo de chocolate por R$5 o pedaço. Tem gente que vai perguntar lá embaixo, tem de baunilha? Quanto que é o valor? Por quê? Porque
não lê, não interpreta, né? Então, tudo tem que ter o bom senso. E o uso da tecnologia é a mesma coisa. Nós temos que colocar o bom uso dela, mas também limitar e ensinar a se usar essa tecnologia, a ter aquele senso crítico, né? A saber o que é verdade, o que não é. Então, tudo isso tem que ser ponderado. E nós sabemos que o uso contínuo não é benéfico. Tudo tem que ser ponderado. Isso é interessante, porque assim, ó, eu falo Existem até alguns estudos, né, principalmente de universidades internacionais, né, que associam, por exemplo, o uso indiscriminado da tecnologia, né, porque a família também, nós também, né, eu, por exemplo, eu e a Elaine, que somos contemporâneos, nós não nascemos com essa tecnologia, nós somos inseridos. Mas as crianças da última década, elas já nasceram dentro dessa tecnologia. Então, para elas, o mundo sempre foi tecnológico, né? Eu sou da época ainda de escrever carta, de usar orelhão, de você ter o telefone de disco em casa, tá? A máquina de escrever. A máquina de escrever. As crianças de hoje, elas não sabem isso. É história para elas. Para elas é uma coisa medieval. Então, para elas, a tecnologia faz parte do mundo delas, né? Então, cabe aos pais, cabe aos educadores ensinar esse limite, né? Voltando lá no estudo das universidades internacionais, eles estão associando, por exemplo, o uso excessivo de telas por crianças muito pequenas ao desenvolvimento de sintomas semelhantes ao autismo. Tá? Não é, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o celular causa o autismo, pelo amor de Deus. Não me interpretem. Mas o excesso de tela em crianças muito jovens faz com que as crianças desenvolvam sintomas característicos de um transtorno. Tá? O autismo é um transtorno neurológico. Mas, por quê? Porque a questão da tela leva a um isolamento social. E, na verdade, o que vai promover o desenvolvimento das crianças é a socialização. Por isso que a gente bate tanto, né? Coloque sua criança numa educação infantil. Para quê? Para que ela se socialize. Porque lá na educação infantil ela vai estar junto com seus contemporâneos e isso vai promover um neurodesenvolvimento muito grande dessa criança, né? Desenvolvimento da fala, de aprendizagens sociais, de respeito, de regras, de desenvolvimento humano. E quando eu coloco essa criança sozinha, num ambiente onde ela fica ali interagindo com a máquina, eu não consigo desenvolver isso. Né? Aí ela começa a ficar refratária a conviver com o outro, porque a convivência é uma arte. Né? Para que a gente possa conviver, eu tenho que ceder um pouco, você cede um pouco, a Elaine cede um pouco. E quando eu fico só sozinha, tudo é para mim, né? Tudo é para eu fazer, é meu, é só meu, o tempo que eu quero. E aí nós estamos criando uma sociedade muito individualista, que não sabe, né, conviver. E nossa sociedade humana, nós somos seres sociais. Nós dependemos desse desenvolvimento social para ter um desenvolvimento, inclusive, da nossa aprendizagem. Certo. Inclusive, o uso de tela causa também transtornos de concentração. A criança não consegue mais desenvolver um tempo de concentração porque é tudo imediatalista. Você vê assim, ó, o vídeo é 2 minutinhos e a criança vai passando o dedinho, passa o dedinho. Então, o texto são 3 linhas. E aí o que acontece? Quando ela vai para uma escola, ela tem a dificuldade de manter a concentração numa atividade de 10 minutos. Ela quer o rápido, né? Isso. Eu quero fazer isso, já tô ali. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque ela já é condicionada a isso. A mãe que deixa o celular com uma criança pequena o tempo inteiro ali, acha que ela está quietinha ali, mas ela está desenvolvendo, está causando nessa criança algumas dificuldades depois, posteriormente, na escola. E como o Plínio falou, a educação infantil ela é importantíssima. É a base de toda a aprendizagem da criança. Se ela não tem uma base, é como uma construção de uma casa. Se você não tem uma base firme, tudo que vai vir depois vai ficar
torto e vai cair. Então, a base ali da educação infantil é muito importante. E a educação infantil aqui do nosso município, você tem visto bastante coisa que eu sei. Eu adoro. Mas a educação Principalmente infantil... os piqueniques, Principalmente os piqueniques aí. né? Essa parte ele gosta, né? Mas não só isso. Tudo, eu falo assim, que o professor dá com uma mão uma coisa gostosa, mas ele está ali por trás exigindo um monte de coisas, né? Inclusive, quando você falou disso, teve o piquenique das mães que chamaram as mães e as avós, né? Eu acho isso muito interessante, porque assim, você começa a resgatar a afetividade e a ligação da família com a escola. Família, isso. Eu acho que falta isso, sabe? Assim, tudo bem que eu entendo assim, ó, que os pais, eles trabalham, tem muitos pais que nem conversando esses dias com uma mãe, ela fala, olha, eu saio cedo de casa, acaba ficando mais com a babá. Eu super entendo. Com a avó, com a tia. Com a avó. E agora, esse projeto, que nem hoje, uma mãe falou hoje pra mim assim, nossa, vai ser o primeiro ano que eu não vou ver a dança do meu filho, a apresentação do meu filho hoje na escola, porque todos os anos eu fiquei junto. Hoje, agora, esse ano eu estou trabalhando. Então, fazer esses eventos pós-turno, que nem eu achei muito bonito as avós junto, as crianças, a mãe com o que está estudando, com a outra no colo. Esse ano, algumas escolas, elas tentaram voltar assim, dia da família na escola, o dia de quem cuida de mim. Tá? Que foi o trabalho de hoje lá da Escola Maria Ungaretti. Entrem aí no nosso Instagram, entrem no nosso Facebook, sigam a gente, que vocês vão ver que tá tudo lá. A gente tá postando, a gente tá mostrando tudo. Isso. Não só a Escola Ungaretti, mas a Pio Borges, a Escola Amadeu, as escolas de ensino fundamental, elas tentaram resgatar a família, as outras pessoas, porque nós temos muitas crianças que, às vezes, não têm a figura materna, é outra pessoa que toma conta. E se você fica só focando, né, na mãe, então a criança, às vezes, se sente um pouquinho... incomodada. Então, nós estamos mudando um pouco esse foco, valorizando a família, as outras pessoas. Porque família, né? São todas as pessoas que cuidam de mim, que gostam de mim, que me dão apoio. E a gente tem que valorizar essa rede de apoio que a criança tem. E como a gente estava falando da educação infantil, você tem visto o trabalho que eles têm feito. Eu falo que eu nunca vi a educação infantil fazer tantos projetos, tantas coisas maravilhosas. Desde o começo do ano, eles se engajaram na questão da dengue, fizeram passeata, fizeram um carnaval, né, o bloco contra a dengue. Eu tenho umas fotos dos mosquitinhos da dengue. Os mosquitinhos, as crianças fantasiadas. E isso tudo, a família ali por trás apoiando. Então, quando a família está ali com a criança está aprendendo, mas a família também junto e está se preparando. O desfile, uma coisa que eu achei muito bonita, que eu vi que estava muito participativo, inclusive nas redes sociais, eu vou passar para você isso aqui. Nossa, o que teve de briga, assim, do pessoal reclamar porque meu filho não foi chamado. Porque assim, até porque esse ano foi um teste, né? Foi o primeiro ano que nós fizemos à noite aí o desfile cívico. Só que ficou muito lindo. Porque assim, você vê que as escolas, elas vestiram a camisa mesmo, de voltar a resgatar. E eu vejo assim que isso é um sinal de que a educação está fazendo diferença na família deles. Com certeza. Vocês que estavam lá em cima, vocês viram o quanto foi belo, né? O desfile cívico, não puxando a sardinha para o meu lado, mas o que faz a diferença numa sociedade é a educação. Sim, com certeza. Porque a educação... o médico passou pelo professor, né? Eu falo assim... O juiz passou... Aí até a gente brinca, fala assim, nossa, os caras falam assim, o pessoal fala que a profissão mais valiosa é o professor, mas só que é os que parece que são os menos valorizados, né? Só que Palmeiras está fazendo diferença, é o que eu sinto. E o desfile cívico foi assim, eu falo assim, eu até me emociono, né, quando eu falo do desfile cívico, porque foi lindo ver a emoção das crianças desfilando. E, de fato, muitas mães questionaram, por que meu filho não foi? Porque, Will, nós tivemos que limitar a quantidade, porque eu estava com medo, sabe, de ter atraso para começar o desfile, crianças muito pequenas desfilando, você sabe, né? À noite, se começasse a atrasar esses pequenininhos na rua ali, tudo. Então, nós tivemos um pouco de receio. Sinceramente, eu não esperava que fosse ter uma adesão tão grande que
tantas mães quisessem que as crianças participassem. Vocês viram a filmagem por drone? Vi, maravilhoso Quanto de aquilo. gente que as Me arrepia escolas... de lembrar. Não tô Sim. falando só, a gente fala na educação, não tô falando só do município, não, mas as escolas estaduais também. Também. Nossa, se aderiram. As entidades. Nossa, foi muito bonito. Eu fiquei super emocionado Foi quando lindo. eu vi. Eu também fiquei. Na verdade, assim, no planejamento do desfile cívico, a gente ficou receoso porque a gente vinha de histórico de anos de não ter mais, certo? E aí a gente não tinha como medir, né, como seria a participação, e ainda nós arriscamos de fazer esse desfile durante a noite, até porque, por conta dessas questões climáticas, a gente sabe o quanto o calor está causticante na questão aí, né? 9 horas da manhã o sol está muito forte, e nós tínhamos ali bebês, nós tínhamos crianças muito pequenas, então eu falei, vamos, né? A proposta foi, vamos tentar durante a noite, Isso. até para que a gente pudesse, no período pós-trabalho, que os pais pudessem acompanhar, a população pudesse resgatar. Mas, assim, em nenhum momento a gente imaginou que nós conseguiríamos atrair para a avenida tantos espectadores. Né? Assim, porque as pessoas, quando terminou o desfile, a gente saiu, né, que tinha ali a feirinha de alimentos, as pessoas vieram agradecer, assim, de uma forma natural, porque agradecer que vocês revitalizaram o desfile. Foi assim, nós ficamos até surpresos com essa manifestação assim, né, automática das pessoas. Que era não esperávamos. E uma fala de uma mãe me marcou muito. Ela disse assim, meu filho, ele tem 6 anos e ele nunca viu na vida dele um desfile cívico. Porque ficou um tempo sem ter, né? Períodos de pandemia, e depois da pandemia isso não foi retomado. Então, uma criança que nasceu, ela nunca viu um desfile cívico, ela nunca participou, né? No caso, ela não estava participando, mas a mãe levou essa criança para assistir, ele ficou encantado, né? E que nós, que somos mais vividos, né? Era uma tradição, né? As escolas preparavam a gente para o desfile, a gente era ensinado a marchar, existia todo um preparativo. E a gente, naquela época, tinha orgulho de participar do desfile, era um acontecimento, né? E eu acho que a gente conseguiu, assim, resgatar isso, né? Com o apoio, lógico, das escolas que se dedicaram, né? Dos servidores da prefeitura, a gente nunca pode esquecer, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E de outras entidades e organizações. A gente teve dos cavaleiros, motociclistas, carros antigos, alguns projetos de algumas igrejas evangélicas também que participaram. Então, assim, o desfile é extremamente democrático, né? A gente só tinha medo, principalmente do tempo, porque nós vimos lá que nós tínhamos bebês na avenida, né? Pessoas de idade, com pessoal da terceira idade, né? Então... E assim, para você colocar essas crianças, né, desfilando, você precisa ter os adultos para tomar conta deles. Então, nós não conseguiríamos colocar tantas crianças, porque também não teríamos tantos adultos para... Mas nós estamos estudando e vendo outras formas, né, Plínio? Sim. E falando em adultos, eu consegui, durante a capacitação do Alfabetiza Junto, conversar com todos os professores de ensino fundamental e agradecer pessoalmente a eles pela participação no desfile. Porque, como eu falei, que quem faz e acontece na educação são os professores, o desfile cívico também só ocorreu por conta dos professores, né? A gente teve de tudo, né? A gente ganhou presente. As escolas vieram com tudo. Tinha criança iluminada que brilhava igual vagalume. Tinha flor, tinha abelha, tinha animal, tudo. tinha comida, tinha tudo. Né? Uma outra coisa que eu tô falando, que até na educação se retomou. Tinha até o tuk-tuk. O tuk-tuk. Mas a educação infantil eu não consegui agradecer pessoalmente os professores. Então fica aqui meu agradecimento aos professores da educação infantil. Trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, tanto pedagógico quanto que eles fizeram no desfile cívico, que foi maravilhoso. Porque os pequenininhos encantam, não é? Eu falo pra você, eu fui na creche lá de Só que eles dão trabalho, tem uns que choram. Nossa, dá pra colocar um monte dentro da bolsa e levar pra casa. Tinha professor carregando no colo. Então, a educação infantil brilhou nesse desfile, assim como o fundamental, as escolas estaduais. Eu agradeço demais a participação das escolas estaduais, de todas as entidades, porque um desfile
não se faz sozinho, né? ETEC. E ETEC, nossa, todos, né? A banda, Nossa, o Vida. projeto. uma coisa que eu falo, uma coisa que me arrepiou muito, assim, que não tem a ver com a educação só, né? Mas eu falo, quando eu via as bandas tocando, Nossa, o que lembrou, maravilhoso. eu sou muito saudosista, né? E na semana o Gugu postou uma foto dele quando ele era pequeno tocando. E eu ficava assim, nossa, eu lembrava, sabe? Porque naquela época, quando eu era mais novo também, era friozinho. Aham, bem frio. Agora que mudou, que Na tá muito quente. sua época era friozinho, na nossa época era muito Então, frio. e aí eu lembro, eu falei, nossa, que saudade daquela época. Mas aguarde, nós teremos novidades, tá? Aguarde. Tá, então né? Eu só não vou deixa falar por spoiler enquanto. Pro próximo. Isso. Pro próximo Mas desfile ou pra esse ano aí? para esse ano. Pra esse ainda ano? Temos e pro ano que vem mais ainda, tá? E o ano que vem Aguarde. são 150 anos. 150 de Santa Cruz das anos. Palmeiras. O sapatinho de cristal, né, ano que vem. Debutou. E assim, eu brinco muito, né, com o pessoal lá na prefeitura, que eu falo assim, que eu dou trabalho para todo mundo. Eu dou trabalho para a saúde, porque a educação depende da saúde. Eu dou trabalho para o pessoal do compras, eu dou trabalho para o pessoal da construção, do guarda municipal. E para o desfile acontecer, eu precisei de todo mundo, né? Todos da prefeitura apoiaram. Nós temos um administrativo, e aqui eu passo meu agradecimento para o Plínio, para o senhor prefeito. O administrativo, ele está preocupado com a educação. Então, ele está investindo em educação, ele olha a educação de um jeitinho especial, tá? Então, nós não conseguimos fazer e acontecer na educação se o administrativo não nos apoiar. Então, além do administrativo, toda a equipe da prefeitura, todos os setores, parece que eles têm um carinho especial com a educação. Então, eu agradeço todos, não tem como deixar de agradecer tudo que eles fazem Isso pela é muito legal, educação. porque eu acho que é a comunicação que vocês têm, né? Eu sempre vejo você lá na prefeitura, o Plínio sempre... Você sempre tá buscando, olha, não que eu tô dizendo, todos os setores, é que eu falo assim, no dias que eu estou lá, eu sempre vejo bastante gente dos setores, inclusive a educação. Sim. Sempre vejo você lá esperando para falar com o prefeito, às vezes passa do horário, a prefeitura já está fechando, vocês continuam lá. Eu fiquei trancada na prefeitura. Não, nós, né? Ó, uma coisa que eu falo assim que é bonito de se ver e tal. Antes de eu perguntar, eu quero saber assim, ó. Vocês têm uma base para o pessoal de casa saber de quantos profissionais da educação, de professores, tem a rede municipal hoje? Olha, no início do ano, nós fizemos um acolhimento a todos os profissionais que trabalham na educação. Ensino fundamental, os professores, ensino infantil, professores, diretores, coordenadores, a equipe da educação especial, psicopedagogos, a AEE, que é a sala de recurso multifuncional, monitores, tá? Educadores de creche, monitores de creche, motoristas, porque Funcionários da o cozinha, motorista, piloto. funcionários da cozinha que cozinham, as pessoas que ajudam na limpeza da escola, que servem a merenda, secretários, porque a educação, eu falo do professor, mas para tudo funcionar, a gente depende de um número enorme de pessoas, tá? Porque se faltar uma parte dessa engrenagem, a escola já não funciona redondinha, né? Então, todos esses profissionais, quase 400, né, Plínio? Quase 400. Entre todos. Porque é como o motorista, para ele dirigir o ônibus escolar, ele precisa ter uma capacitação diferente, ele precisa estar formado para isso, ele tem que ter muita paciência, ele tem que ter muito jeito. Então, nós recebemos todos esses profissionais, até quem trabalha na alimentação, tudo isso faz parte da educação. Então, nós conseguimos juntar quase 400 profissionais, entre tudo. Você falando isso assim, você lembrou uma coisa aí que nós fomos lá gravar, que foi lá na Cozinha Piloto. É interessante até o cuidado, né, que se tem, que nem tem as crianças que são alérgicas, desde a alimentação, o café da manhã, o pão. As crianças autistas que têm alguma seletividade. Seletividade alimentar. Falando nas crianças autistas, recentemente, agora, nós tivemos uma matéria, né, aqui na questão da educação, que foi com o Pedro, lá no Ungarete, né? Inclusive o Regis estava online aqui, um abraço pro Regis.
E Estive lá hoje, É. na escola do tio Regis. Qual que é o olhar que a educação está tendo para essa inclusão social, né? Porque, assim, o que eu vejo muito, assim, quando eu encontro algumas mães, em questão ao esporte, a cultura, assim, dei um exemplo, da Escola Viva. Muitas mães... Aí vem projeto, viu, gente? Vai vir um projeto aí, que é a pergunta que eles falam. Meu filho queria participar, mas aí tem essa condição limitada. E a gente sabe que dentro da escola também existe isso. Inclusive, eu estou usando o Pedro, representando todas as outras crianças, porque eu sei que, assim, a Secretaria da Educação está movimentando, está buscando trazer recursos para isso, né? E foi uma festa. Quem assistiu a reportagem aí viu que a molecada ficou alvoroçada, que elas queriam o Pedro, uma simpatia. Até eu vou falar uma coisa que me pegou muito no dia. Eu não aguentei. Aquele dia eu chorei muito, porque eu já tive um problema nos olhos, já fui cego, fiz cirurgia, voltei a enxergar. E eu vi o Pedro conversando com a equipe de reportagem, e a mãe falou um negócio que foi o que me quebrou as pernas. Que a repórter perguntou pro Pedro, falou assim, Pedro, o que você quer ser? Aí o Pedro falou assim, eu quero ser bombeiro. Nossa, aquilo que me quebrou, porque a fala da mãe logo em seguida falou assim, eu sempre falo para ele, nunca deixe ninguém te desanimar. E eu vejo o carinho que a escola tem por ele. Sim. Sabe, o cuidado da rampa que fizeram. E aí, qual que é o olhar da educação? Não estou falando como pessoal de você, mas o olhar da educação para as outras escolas também, que eu acho assim, que começou com o Pedro, que está vindo, porque tem que ter essa questão da inclusão. Como que é fazer com que eles não se sintam diferentes no meio dos outros? Cada inclusão é uma inclusão diferente. Aí você está falando da deficiência visual. Mas nós temos na nossa rede hoje. Quando eu falo nossa rede, eu estou referindo à rede municipal, né? Nós temos a rede estadual, mas é o Estado, né? Que cuida. Que cuida, né? Vamos dizer assim, que cuida. Mas na rede município é de creche. Isso, de 0 até o 5º ano, que seria 10, 11 anos. Hoje, na rede, nós temos assim crianças laudadas, que a gente fala, que são crianças que já têm um laudo fechado, né, que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, alguma síndrome, transtorno. Nós temos 170 crianças laudadas e nós temos mais umas 100 crianças aguardando laudo. Em investigação. Algumas crianças demoram um pouco mais, né? Quando é alguma coisa genética, desde que nasce você já tem o laudo, né? Agora, quando é uma outra, né, característica, até mesmo às vezes o autismo demora um pouquinho mais para fechar assim, um laudo. Então, nós temos mais umas 100 crianças aguardando o laudo. Nós temos que ter um olhar para essas crianças, para promover a inclusão dessas crianças, porque os professores de sala de aula têm aquela criança. Nós temos salas de aula que tem 2 inclusões, 3. E, em alguns casos, a gente tem que colocar um monitor para auxiliar, dependendo do tipo de necessidade que a criança tem. Tá? Nós temos uma equipe pedagógica que olha essa criança e ela determina se é necessário ou não um monitor para essa criança. Porque, em alguns casos, pode até atrapalhar mais do que ajudar. Por exemplo, uma criança que fica muito dependente de um monitor não é legal. Nós queremos que ele desenvolva a independência. Então, há casos e casos. Então, nós olhamos todas essas crianças individualmente. Quem olha? Coordenador de escola, junto com o psicopedagogo, com o profissional do atendimento educacional especializado, que é o AE, né, da sala de recurso multifuncional. O professor, a professora da sala também tem que ter esse olhar. Então, não é uma coisa assim, sem se pensar muito bem o que nós estamos fazendo. Tem alguns casos que a criança tem um monitor e depois ela vai desenvolvendo, né, estratégias e a gente tira o monitor. Tem casos que, às vezes, a criança não tem um monitor e, de repente, você sabe, a aprendizagem não é
linear e, às vezes, essa criança tem altos e baixos. Então, nós necessitamos voltar ao monitor. Então, nós temos de tudo isso. Só que ninguém deixa de olhar para essa criança, tá? Todas elas são olhadas, todas elas têm um plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI, que é feito junto com esse professor que atende a criança no dia a dia e ou o psicopedagogo ou a sala de AE, dependendo do atendimento que a criança tem. Aí você vai falar, mas não tem os dois? Não, tem criança que é problema de aprendizagem, vai com o psicopedagogo. Quando é uma criança com alguma necessidade educacional especializada, laudada, ela vai no AEE. Tudo isso a gente olha. E, para isso, nós temos a equipe também, a coordenadora de educação especial, tanto do ensino fundamental, que é a DECA, a Maria José, e nós temos também a coordenadora, nós conseguimos colocar esse ano uma coordenadora só para a educação infantil, que é a Alessandra. Então, nós olhamos essas crianças desde o ensino infantil, da creche, desde a creche. Nós estamos olhando essas crianças, vendo a evolução delas, para tentar dar o melhor possível. Possível, que eu falo, é o que nós estamos tentando fazer. Esse ano, nós conseguimos estar trazendo uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional para estar atendendo as crianças. Elas estão fazendo triagem nas escolas, tá? Elas vão começar os atendimentos, porque nós não tínhamos esse profissional. Nós buscávamos esses profissionais junto à APAE. Só que a APAE não dá conta de toda essa demanda. Então, nós estamos trazendo mais. Estamos tentando melhorar. Às vezes as pessoas falam, não está fazendo nada. Estamos tentando fazer o melhor possível, estamos fazendo sim. Só que nós não conseguimos resolver todos esses problemas de uma hora só. Nós precisamos de tempo e estar trabalhando. Deixa eu aproveitar esse embalo aqui, só para me mandar uns abraços aqui, que o pessoal tá dando boa noite aqui, ó. Tá. Gente, ó, o Júnior Bom Vicine Lucatelli, lá de Porto Ferreira, que está acompanhando a gente, o Valdir Galupo, a Mari Elaine Simone, Cláudio, Francisco Bueno, o seu Chico Bueno, a Cirlei. Seu Chico não perde uma. E ele operou. Um abraço, Chico. Agora que ele operou o olho, nossa senhora. Elias Correia. A tia Bel Colete, lá da Pilar, da né? Pilar, Encontrei ela hoje. Lá, nossa, é uma das escolas que eu sempre tia vou. Bel Colete faz o melhor bolo de chocolate. Não, eu tô com ciúme porque ela só faz pro prefeito e pro vice, tá? É só pra eles que ela faz. Ela fazia primeiro quando eu era professor do filho dela. Não me tira o ranking, não. Daí que eu conheci o bolo, tá? Ó, a Tânia, a Diana, o Regis, que eu já mandei um abraço, tá aí. O Elias Correio Expósito, tá? Mandou um abraço pro Deivinho, o nosso vereador Deivinho. A Maria Helena Zanata, a Luciane Bisaia, a Maria Elaine, Carmen Fernanda. Vamos ver quem tá mais aqui diferente aqui. Ó, pessoal, vocês podem estar fazendo pergunta, tá? Eles estão aqui para responder, então aproveita aí, já lança a pergunta que vocês têm curiosidade, a dúvida. Porque hoje eles estão aqui, então assim, vai falar assim, mas depois vão lá falar assim, mas eu poderia ter perguntado. Tá, a oportunidade está aqui agora. A equipe da educação está em peso aí. Tá todo mundo aí. Obrigada. Elaine, a responsabilidade. Olha aí. Tá. A Carmen Silvia Cassiana falou, né, o nosso desempenho enquanto psicopedagogo é grande, mas o nosso empenho é fazer educação especial acessível para todas as crianças. É isso mesmo, viu? A Carmen é psicopedagoga da rede. Ela é psicopedagoga, então é isso. Ó, boa noite para você, tá aí. Quiserem fazer pergunta, pode mandar, tá bom? Outra coisa muito legal que está acontecendo também na educação, parece que são coisas pequenas, mas que vão mudando. Vão mudando. A questão do hino nacional, como que está sendo? Porque qual que é a escola que é escolhida? Que eu tô vendo, eu não consigo estar lá no dia, mas eu vejo que as escolas estão indo lá sempre cantar o hino nacional, que estão resgatando isso, né? Isso. Todas as escolas, elas cantam o hino nacional, o hino da cidade, nas segundas-feiras, na escola. Todas? Todos os alunos. Porque tem que ser uma rotina semanal, tá? Agora, o senhor prefeito, ele pediu que fôssemos até a prefeitura para fazer o canto do hino na prefeitura também.
Então, nós estamos fazendo uma escala. Não dá para levar todo mundo, porque dependemos de transporte e tudo mais. Então, a cada 15 dias, na primeira e na terceira segunda-feira do mês, estamos escalando 2 salas de cada escola para estarem indo lá cantar o hino. Hastear a bandeira. Isso, hastear a bandeira. E estamos alternando as escolas também, né? Porque a gente tem tem-se um pouquinho de ciúme, não posso privilegiar uma escola, porque é mais perto da Quantas escolas a gente tem? Ensino fundamental, nós temos 4. Ensino infantil, são 7 municipais, contando com as creches. É isso aí. É isso aí? Isso é que eu aí. tô olhando aqui, o pessoal tá mandando, tá falando aqui, viu? Por enquanto, as escolas de ensino fundamental estão indo na prefeitura cantar o hino. Tá? Depois, porque os pequenininhos para tirar da escola é um pouquinho mais complicado. Eu já tenho dó de tirar da cama, dá até dó, imagina tirar da escola. Mas eles gostam. Eles gostam, né? eles E assim, gostam. agora também a gente recebeu pela primeira vez, foi a semana passada, né? Visita de alunos da escola, foi da José do Verão, para conhecer a prefeitura. Isso eu acho muito bacana vocês estarem fazendo assim, isso. Muito gostoso, porque a criançada pergunta mesmo, a criançada quer saber. E aí, até autógrafo, o Fernando e eu demos para as crianças. Olha aí, hein? Tá vendo? Tá ficando famoso. Super. Essa semana na festa... Era o seu prefeito e o seu vice. Seu prefeito e seu vice. E assim, teve alguma pergunta assim... Porque se eu falo que criança ela é bem lúdica, ela faz umas perguntas bem interessantes, né? Assim, do nada pra gente, né? Quando eu vou gravar mesmo... Você já vai preparado psicologicamente, já né? vou porque... Vem de tudo. E assim, na educação, vocês dois, qual foi, eu acho que o maior desafio de vocês ter pego, de ter entrado e falar assim, nossa, isso a gente precisa mudar urgente? Respira fundo. Nós temos muitas coisas, né, que nós precisamos mudar. Nós já criamos a lei do PDDE municipal, para repassar um valor que a prefeitura repassava para as APMs, só que ia de uma forma que não estava assim uma lei, né? Porque eu falo assim, sabe, Will? Estava instrumentalizado. Isso. Né? Nós temos que pensar educação a longo prazo. Nós temos que pensar em estratégias para deixar a nossa educação caminhar e que esse caminho vá seguindo, mesmo quando nós não estivermos mais no cargo onde nós estamos. É porque o pessoal vê a educação hoje nas escolas, fala assim, vê o aluno entrando, vê o aluno saindo, vê que a merenda tá funcionando, vê que os professores estão indo. Mas, boa merenda, hein? Nossa Senhora. Quem viu lá o vídeo, eu comi. No vídeo eu comi uma vez, mas no meu, na verdade, eu comi 2. Mas, então, nós estamos trabalhando com políticas públicas, tá? Para a gente estar deixando tudo o mais redondinho possível. Então, nós, junto com o administrativo, nós criamos o PDDE municipal, que é uma verba que é passada para as APMs das escolas, para elas estarem utilizando de uma forma emergencial quando precisa. Por exemplo, quebrou uma fechadura chave, um vidro, e eu não posso torneira, né? fazer 3 orçamentos. Eu lembro quando eu era moleque, assim, que eu estudava, tinha essa APN, eu acho que a gente tinha os professores, os pais que pagavam, né, na época, né? Mas hoje a gente não tem cobrança nenhuma dos pais. Não passa o dinheiro direto isso. para a escola. Então, junto que com o PDD que a Elaine fala programa Dinheiro Direto na Escola. Isso é legal. Existe o PDDE federal, que é o dinheiro que o governo federal repassa para as escolas. E nós criamos a lei municipal, PDDE municipal. Nós criamos também o Fundo Municipal de Educação, porque a educação, nós temos que ter um CNPJ para estar acessando os programas do governo, mesmo esse programa que o Plínio falou. Todos esses acessos a gente não consegue, porque tem uma lei que começou em 2014, teve 10 anos, né, para estar se adequando a essa lei, e terminou o prazo o ano passado, em 2024. E, quando chegamos esse ano, a gente não conseguia ter acesso em nada, porque nós não tínhamos o CNPJ.
Nossa. Então, porque nós não somos secretaria da educação, isso é uma coisa que o prefeito quer mudar, né? Ele quer criar a secretaria da educação, mas é um processo que exige um pouquinho mais de tempo. Então, nós criamos o Fundo Municipal de Educação e já estamos quase em vias de receber o nosso CNPJ para a gente ter tudo isso. Nós queremos também, iremos fazer o currículo municipal, tá? Que vai ser o norte para os professores. Então, ele não é uma coisa assim engessada, mas ele é um norte que vai estar norteando. Uma direção, né? Isso. Porque muda prefeito, muda secretária de educação, isso aqui, o currículo vai estar ali. Para ele ser modificado, é lógico que os professores atualizado, né? Não são engessados, mas o básico está ali, tem que ser seguido. E aí, mudanças vão ocorrer? Sim, mas ao longo do tempo, a base vai estar ali. Então, são todos os projetos que a gente quer trazer para a educação, para trazer mais segurança para o professor. Nós queremos trazer mais ferramentas para o professor, porque a gente sabe que não é fácil o Will dar aula hoje em dia. Tá? Não, né? Porque tudo tá. É que nem eu falo assim, é que nem questão do celular, né? Uma vez eu ouvi uma fala do Bill Gates que falava assim, ó, não tem mais o que criar. Não dá. Agora você vai só inovar as coisas que estão acontecendo, trazer um olhar diferente. Às vezes o que era antigo dá certo agora no novo. E, às vezes, a formação que o professor teve não é uma formação baseada no que a gente tem hoje. Nós acabamos de falar da inclusão, de todas essas dificuldades, né? Das síndromes, das necessidades educacionais especiais. E o professor, na formação dele, não teve nada disso. Aí todo mundo fala, antigamente não existia. Existia, sim. Mas a criança, o jovem, ele era excluído do sistema. Na minha época, quando eu estudava, eu lembro que na minha escola tinha 4 primeiros anos. Aí, quando ia para o segundo, era a primeira série na época, ia para a segunda série, eram 3. Por quê? 25% dos alunos não eram reprovados. E já eram evadiam da retidos. escola. E aí, logo em seguida, eles evadiam. Por quê? Era retido 1 ano, segundo ano, aí o pai falava, você não vai mais na escola, você vai trabalhar, né? Tirava da escola. Por isso que hoje a gente tem ainda um número muito grande de pessoas adultas que não são alfabetizados. Então, essas pessoas elas eram excluídas. Hoje, nós não temos mais a exclusão. O aluno está incluído, mas nós temos que trabalhar com ele, porque não adianta deixar uma criança inclusa numa sala de aula e não trabalhar a necessidade educacional especial que ele tem. Então, nós temos que dar respaldo para o professor, nós temos que dar capacitação para esse professor, tem que dar apoio para ele. Eu sei que falta muito ainda, mas nós estamos buscando e tentando fazer o melhor. Certo. Em questão à educação dos professores, assim, eu vi que esse tempo a gente foi acho que foi na Pio Borges, estava tendo uma formação. Vocês da educação, eu vejo que vocês estão... Qual que é essa intenção? Vai investir mais nos professores? Sim. Porque eu lembro assim, que pelo menos pelo Estado, também quando eu dei aula pelo Estado, tinha toda essa formação. Né? E eu vejo que hoje a Prefeitura está investindo muito nisso daí. Eu vi que eles ficaram, acho que foi 3 dias de curso. Sim. Na verdade, não, é assim, eram 3 dias de curso. Antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui, que a primeira-dama está online. Tá? Dona Lucimar Estou. Tá online. Boa noite. Boa noite. Essa formação que você viu é do Alfabetiza Junto. É uma formação que vem do Estado para a gente. Todos os municípios que aderiram a essa formação estão fazendo. Um dia foi primeiros e segundos anos, e no outro dia, terceiros, quartos e quintos. Porque é muito diferente os anos iniciais dos anos seguintes. Então, nós fizemos essas 2 formações, e no terceiro dia a formação eram com os coordenadores e diretores, que eles também precisam da formação. Então, vem Isso é um programa do próprio Estado. Isso, vem um para formador. os municípios que aderem a esse programa. Isso. Mas fora essa formação que vem do próprio Estado, a gente está em busca de formações específicas para os professores municipais. Isso. Só que assim, né, quando você vai atrás de uma formação,
você precisa procurar uma empresa especializada, uma universidade, né? E assim, ela tem os seus cursos prontos, mas a gente não quer aquele. Então, a gente quer inventar. Né? Então, a gente criou, junto do Departamento de Educação, algumas necessidades. Então, passamos para essas universidades que aceitaram o desafio e elas estão formatando um curso específico para a rede de Palmeiras. Então, demora um pouquinho, tá? Porque não é um curso que eu entro lá no site de uma universidade e está lá pronto para eu me inscrever. É um curso customizado, como eles dizem, para a necessidade dos nossos professores. Então, eles têm que criar um outro projeto político-pedagógico desse curso, senão isso demora um pouquinho, tá? Agora que eles estão sinalizando que eles chegaram para atender a nossa necessidade, e agora nós temos o processo tradicional aí da aquisição, né, de contratação de uma empresa para a formação desses profissionais, que é a famosa licitação, né, que tem seu trâmite, tem seu rito. Primeiro, então, você tem que provocar essa instituição para ela criar algo que a gente está pedindo que não é ela, e mesmo ela está criando, não é garantia que vai ser ela que vai ganhar o processo. Então, assim, você espalha isso para 20, para 4 ou 5 te responder, porque tem umas que dizem assim, eu não vou pegar a minha equipe pedagógica e montar esse curso, não tem garantia nenhuma que você eu que vou, né, fazer. Então, como a gente quer uma coisa desenhada para a nossa realidade, é um pouquinho mais complexo, tá? Não é eu chegar lá no site da universidade e falar assim, eu quero essa pós que já está pronta aqui e eu vou trazer para o município, tá? Não é isso que nós estamos fazendo. É algo que vai ser para a nossa realidade, para a nossa demanda. Nossa, tá? Então, necessidade. demora um pouquinho. Tá. Outra curiosidade também, assim, para levar para o pessoal de casa, tem o departamento da educação lá em cima, lá perto, Sim. na Avenida Constantino, né? Isso. E como que funciona? É toda essa... Vocês vão passando nas escolas, como que funciona essa ida de vocês? Porque, assim, o prefeito, você vê que agora ele tá aparecendo nos lugares, né? Ele foi comendo em algumas escolas, Foi ver a merenda. Ele tá fiscalizando. E vocês, como que funciona essa fiscalização? Como que é essa demanda de falar assim, olha, dessa vez precisa ir em tal escola? Como que é levado até vocês essa demanda de... Quais são essas demandas? O que o departamento... Qual é o papel hoje, funcional hoje do departamento hoje? O departamento de educação, eu falo assim, que eu tenho uma equipe que se esforça muito para estar atendendo todas as demandas. Há dias em que você chega lá no departamento, o pessoal da educação especial estão nas escolas vendo as monitoras, os atendimentos dos alunos com necessidade especial. Então, você não encontra as meninas. Tem dia que elas estão vendo a fono, a TO, a demanda. Eu tenho a coordenadora de educação infantil, que é a Tânia. Ela vai muito nas escolas. Quando as escolas têm algum evento, a gente costuma ir para assistir. Eu não tenho conseguido ir muito nas escolas, porque essa demanda que o Plínio falou, dessa burocracia, tudo tem tomado muito meu tempo. Né? Porém... Mas você tem as suas coordenadoras. Tenho as coordenadoras, né? Da educação, do ensino fundamental, tem a Sandra, que ela vai nas escolas de ensino fundamental. Nós temos problemas, sim, tá? Que às vezes é para correr nas escolas mesmo, às vezes uma reclamação de alguma mãe, porque não vamos falar que está tudo maravilhoso, temos problemas sim, porque você sabe que ninguém é perfeito, né, Will? Todos nós temos qualidades, mas também temos defeitos, e a gente precisa aprender a trabalhar com tudo isso, né? Às vezes é alguma demanda de alguma criança que está dando algum trabalho muito grande, às vezes é um monitor, então a gente precisa dar uma orientação, alguma coisa assim. Então, a equipe vai. E eu tenho o Ricardo, que é o assessor e supervisor de ensino, que eu falo assim, que ele é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, porque o Ricardo me ajuda em todos os aspectos, com todas essas demandas. Fora isso, nós temos as questões... do dia a dia, criança que às vezes está faltando demais, a gente tem que acionar conselho tutelar, tem que acionar assistente social. Aí você tem 2 técnicos, né? Um assistente social e um psicólogo. Sim. Tenho uma assistente social e um psicólogo que me auxiliam nesse aspecto. Então, você vê que estamos tentando
abraçar todos os lados. Né? Eu vejo uma pergunta para você, assim, que, como eu falo que eu acompanho as redes sociais sempre, os pais falam assim, em questão ao psicólogo. Não sei, eu não sei, estou perguntando porque assim, é uma dúvida minha, pode ser a dúvida de milhões aí também que está aí. Dentro da educação, ele tem esse acesso com a família, esse caso da família, que você falou o caso do aluno, né, de faltar, vocês têm essa comunicação entre o conselho tutelar. Sim. Como que funciona nesse caso? Assim, o pai está precisando, ele pode estar recorrendo, ele vai ao departamento... Quando a criança necessita de algum atendimento, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, geralmente quem detecta é o professor. É o professor. Aí o professor faz o encaminhamento. Geralmente ele passa para o coordenador, faz um relatório e aí o pai leva até o pediatra. Primeiro ponto é o pediatra. E aí o pediatra, como da área da saúde, ele que vai averiguar isso se para um criança... atendimento psicológico clínico. Isso. O psicólogo que está dentro da educação é um psicólogo institucional. Tá? Então, ele não faz atendimento individual com as crianças. Tá? Ele faz orientação aos pais. Então, a criança tem alguma aos comportamento... professores também. Né? Vamos pegar na questão do aluno, né? Criança ali tem alguma situação comportamental, está muito tristinha, muito quietinha, muito agressiva, que não é um tratamento clínico. Então, esse profissional, ou assistente social, ou psicólogo, eles vão orientar tanto o profissional, o professor, como podem ir até a casa da família e fazer uma orientação familiar. E aí eles trabalham algumas questões como o bullying, como a questão aí, né, da exploração sexual, que nós estamos na semana, dia 18 Inclusive, de maio. dia 16, sexta-feira, às 9 horas, passeata. Isso. E na segunda vai ter um teatro também para as crianças abordando esse tema, tá? Lá na segunda e na terça. Na segunda e na terça. Isso. Segunda e terça. Tá? Que vai abordar isso para as crianças, porque é um tema relevante. Só que, assim, quem está encabeçando essa questão do 18 de maio é o Conselho Tutelar, que é a garantia de direitos, junto com a educação. Tá? E assistência social. E a assistência social também. Que o Conselho Tutelar é ligado à assistência social. Né? Então, o que acontece? Eles planejaram esses eventos porque é uma da conscientização aí, infelizmente, nós ainda temos a questão, né, do abuso e exploração de crianças, né? Isso é recorrente, infelizmente, né? Uma das Na coisas escola mais... chega esses casos para vocês bastante? Chega. Disso? Chega, infelizmente chega. Infelizmente. E, inclusive, geralmente é na escola. É o a professor escola que percebe. A escola é o canal de identificação. Porque a escola, né, ser professor é uma coisa muito complexa. Não é simplesmente você chegar lá e ensinar. Você desenvolve uma relação afetiva com essa criança. Sim. E essa criança com você, ele cria uma identidade, uma confiança, que muitas coisas, talvez, que ele não consiga contar para os pais, ele conta para o professor. Tá? Isso eu estou falando de experiência. A Elaine, né? Muitos tempos de educação, eu também tive minha passagem aí pelo ensino fundamental da vida. E a criança vem tirar uma dúvida. Quando a criança vem tirar uma dúvida com você, ela te traz uma situação, tá? Eu já tive situações, assim, complexas, vamos dizer assim, tá? Complicadíssimas, que você aí não pode se calar, você não pode ser omisso, e você tem que fazer isso, seguir os trâmites, né? Porque senão você é conivente. Sim. Né? Aí você aciona a coordenadora, diretores, que vão acionar o sistema de garantia de justiça, que no primeiro momento é Conselho Tutelar, aí envolve a questão do CREAS, da assistência social, tá? E aí vamos envolver justiça e muitas vezes polícia, tá? Então, assim, a criança, ela sente, né? A gente chama isso de uma revelação espontânea de uma situação que pode estar ligado, infelizmente, a uma situação de abuso e exploração sexual, mas como são uma questão de violência, negligência, tá? São N questões que a escola tem que estar atenta. Que também é uma outra questão que a prefeitura está muito atenta e nós precisamos, né? Nós precisamos formar esses educadores para ter essa percepção e eles terem os mecanismos de como agir, né? Porque, assim, eu tenho que proteger a história dessa criança, eu não posso expor,
Eu não posso, né, colocar essa situação. Nós tivemos, infelizmente, no município uma situação, tá? E eu queria pedir para a população que, quando isso for comentado, não coloquem de forma alguma no Facebook. Pelo amor de tá? Deus. Porque nós tivemos um fato, infelizmente, de uma suspeita. Eu entro na rede social, num desses grupos que, por sinal, deveriam ter um pouco mais de ética, tá? Que estava sendo comentado uma pessoa lá identificada como anônimo, ok? Depois que inventou o anônimo, Isso, todo mundo tá. tem E aí voz, né? esse anônimo colocou a história, o endereço Misericórdia. e o nome. E aí, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi denunciar no Ministério Público. Quem estava lá? Quais são as penalidades para o seu assistente social? É um dever, tá? Eu estou vendo exposto lá o nome da criança. Isso é crime. A pessoa que colocou isso, ela deveria ser imediatamente presa. Porque ela está colocando uma situação vexatória para essa criança, certo? Que a gente nem sabe se foi consumado ou não, era uma suspeita, isso não cabe a nós, tá? Eu fiz a denúncia no Ministério Público, não titubeei. Qual a penalidade que essa pessoa vai tomar ou está tomando? E aí, rapidamente, essa publicação desapareceu desse grupo, que é o mínimo que podia acontecer. Então, eu gostaria de pedir consciência para a população, tá? Que diante dessas situações envolvendo criança, isso é segredo de justiça, tá? Quem divulgar isso em redes sociais vai ser punido nos rigores da lei, tá? E se eu ver, eu não hesito um segundo de fazer a denúncia no Ministério Público. Printa e denuncia, tá? Porque assim, é você vilipendiar da situação de uma desgraça alheia, tá? Dentro do serviço social, né, que eu tenho uma experiência, eu não me impacto com muitas coisas, não. Já lidei com muitas coisas, né, do lado B da vida. Mas uma coisa assim que me impacta muito e eu acabo me envolvendo emocionalmente é a questão de abuso e exploração de crianças, tá? Isso é uma coisa que, na minha concepção humana, isso é inadmissível. É legal você falar disso, Bruno, porque assim, a gente mostra a educação, a gente falou muita coisa legal, muita coisa boa, mas tem esse lado, né, dentro da... E graças a Deus nós temos a escola e nós temos professores preparados, porque se não fosse a escola, quantos anos essa criança ia sofrer, tá? Eu tive um atendimento clássico, não foi aqui nesse município, de uma pessoa que ela só foi entender que ela era abusada quando ela tinha 18 anos. Nossa. E ela começou a ser abusada aos 9. É chocante, né? Certo? Então, assim, quanto tempo essa pessoa foi violentada, né? Sofreu. Como nós vamos reparar isso? E graças a Deus a escola ela faz esse papel. Né? Ela consegue identificar um problema nefasto da sociedade, tá? Porque isso para mim é hediondo. Tá? Eu não consigo entender, vocês me desculpem, tem os especialistas que têm outras teorias, aí outras correntes de pensamento, mas, tá? Só queria pedir para a população que tivesse consciência que isso não fosse como aconteceu esse ano, infelizmente. Isso foi parado nas redes sociais. E muitos comentários, tá? Eu denunciei todas aquelas pessoas. O que a justiça vai fazer? Tá lá. Quem pôs e comentou sabe o risco que está correndo. Isso é uma coisa, olha, até o clima fica diferente, né? Porque é algo que, assim, as pessoas não sabem. Que é um outro papel importante da escola, que é a questão do cuidar, do olhar, né? Da empatia, do me preocupar. Hoje eu estava na escola Ungarete, que teve lá o dia do cuidar, né? Teve de manhã, dia de quem cuida de mim. Dia de quem cuida de mim, perdão, né? Que eu achei, assim, espetacular. Eu parabenizei lá os professores, diretor,
vice-diretor, coordenador, que foi assim um capricho, tá? Eles têm um cuidado. Eu fiquei apaixonado quando eu fui lá. O Regis é uma pessoa muito humilde, sabe? Inclusive, ele nem queria dar entrevista. Eu falei assim, pô, ele sumia da gente. Mas eu vejo o cuidado de todos os professores. E aí, o que lá. Que a gente percebe, né? Como aquelas crianças assim, né, se apresentaram para os seus pais, para suas mães, para suas avós, para seus irmãos, sei lá, né, as pessoas que cuidam dessas crianças, a escola cheia de pessoas para assistir, fotografando, as crianças se apresentando, né? E aí quando eu terminei, fui de manhã e fui à tarde. E à tarde eu fui parabenizar lá a equipe gestora, tal, pedir para eles parabenizar os professores, porque aí o professor que termina, ele tem que pegar a sua turminha e levar para a sala, né? Para organizar a escola. E então, o medo de perder algum, né? Então, não dá para a gente ficar também atrapalhando a rotina da escola. Não. Então, eu falei, vou agradecer para que vocês, né, parabenizem o trabalho de todos, porque a gente só sabe que aquilo, como diz a Elaine, que foi um professor que, né, porque cantaram, dançaram, enfim. Mas isso é a mágica que a escola consegue fazer. Só que, infelizmente, esse outro lado que a escola também identifica que é um papel social dela importantíssimo, a gente precisa divulgar também, né? Porque Sim, ali é um cuidado integral. Não é só aquela questão do aprender o babebi bobu, como a gente fala. Até mesmo 2 mais 2, né? Até mesmo porque tem, assim, a gente, aproveitando esse lado da história, assim, a gente sabe que tem pais que acham que a escola tem obrigação de tudo, né? E assim, sabe, Will, às vezes, quando... como eu falei, ninguém é perfeito, todos temos defeitos, né? O professor também. Só que eu falo que não é fácil você ser professor hoje em dia. Nós temos muitos problemas. Tudo isso que a gente falou, você imagina como que o professor fica numa sala de aula, ele recebe uma criança que conta alguma coisa nesse sentido para ele, aí depois ele tem que, ao mesmo tempo de acolher essa criança, ele precisa dar uma segurada nessa criança para os outros não ouvirem isso, proteger. E também como o professor fica também naquela situação, porque assim, mexe muito. Você fica, não sei nem se abalado, você fica totalmente desestruturado. Aí você corre, vai procurar a direção, a coordenação para serem tomadas mas você está ali todo dia com aquelas crianças. Então, às vezes eu falo assim, é muito fácil você criticar um momento que o professor ou errou ou fez algum comentário, alguma coisa assim, mas você não vê tudo que ele fez durante todo aquele tempo de certo. Então, a gente tem que ver o professor como um ser humano. Um ser humano que também tem problemas ali no dia a dia de sala de aula, às vezes problemas em casa. Sim. E eu tenho que deixar tudo de lado, e a hora que eu entro na sala de aula são os problemas dos meus alunos. Você falou isso, até a gente estava conversando antes, né, de começar o programa, a gente estava falando isso, que eu falei assim, eu dou aula para educação especial. Sim. E aí a gente estava conversando sobre isso, que eu falei assim, nossa, às vezes a gente se envolve. A gente chega destruído às vezes na escola, que nem assim, o humor deles mesmo, às vezes varia e tal, e você tem que saber ter aquele controle, mas tem dia que você não tá bem, e aí você tem que chegar e falar assim, vou pegar tudo isso aqui, vou colocar na minha caixinha, guarda ali, deixa do lado de fora da porta e entra. Você falou na questão da educação, que eu acho isso muito legal, inclusive eu quero ressalvar isso aqui, onde eu dou aula, na PAE, eu vejo qual a importância mesmo, viu, da assistente social dentro, porque assim, às vezes lá eu vejo alguns casos em questão assim do apoio com a família, né? Que às vezes assim acontece da criança ficar doente. Eu já vi casos da criança ficar doente e a mãe não saber para onde ir, ligar para assistente social, ligar para a professora e passar isso. Isso é muito... É uma ponte, né? Isso. É uma ponte. Inclusive, Will, nós temos muitos casos, eu já tive muitos casos de mãe que às vezes tem algum problema em casa, às vezes com o nosso aluno, às vezes com outro filho, que vai procurar ajuda do professor. O que a senhora acha que eu faço? O que eu posso fazer? Então, o professor, além de dar aula, de educar, de se preocupar com todas as dificuldades, às vezes ele tem que se preocupar com as questões psicológicas, emocionais.
Isso. Então, a carga do professor é muito, muito grande. E hoje em dia a gente vê que a estrutura familiar, né, por questões sociais, econômicas e tudo mais, é muito diferente da sua época, da minha e do Plínio, então nem se fala. Né? Quase medieval. Hoje as estruturas são diferentes, né? Hoje eu falo, se na minha época tivesse tudo que tem, nossa, eu seria um Einstein hoje. Mas, às vezes, eu falo assim, né? As mães falam, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas ela se esquece de dar aquilo que ela teve. Né? Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade do tempo que eu tenho com o meu filho. Às vezes, preocupa muito a criança ter coisas materiais. Isso. Se preocupa em trabalhar, em ganhar dinheiro, mas quer comprar uma televisão maior, um celular para uma criança, que ela não precisa daquilo. A criança precisa do momento com o pai, com a mãe em casa. Atenção. Né? E não é a quantidade, não, viu, Will? Sim. A quantidade de tempo... Não é isso. Eu trabalhei a minha vida inteira, mas o tempo que eu tinha para ficar em casa, eu reservava para ficar com meu filho, para dar qualidade de tempo com ele ali. Então, não é a quantidade. A mãe trabalha o dia todo fora, mas o pouco tempo que ela tem com o filho, pergunta, como que foi o seu dia na escola? Foi tudo bem? Valoriza o tempo da criança na escola. Tem muitos pais que deixam a criança faltar da escola por motivos assim... fúteis. Falta só quando está doente, valoriza. Se eu deixo meu filho faltar a hora que ele quer, ou a hora que eu vou, por exemplo, eu vou no mercado, então eu vou levar meu filho junto, ele não vai na escola. O que você está inconscientemente passando para o seu filho? Que passear no mercado é mais importante do que ir na escola. E aí a criança cresce não valorizando a escola. Até mesmo a gente já foi criança e já teve o dia que a gente tinha preguicinha de ir na escola. Nossa. E aí, o que acontecia? A mãe pegava o chinelo. Minha avó me educava muito bem. A avó não quer trabalhar, não quer estudar, não. Então, eu falo que ela mandava, eu levantava para ajudar ela a fazer, que minha avó dava pensão. Então, sempre porque não quer estudar, vai trabalhar. Inclusive, eu acho que isso foi um dos grandes motivos de muita gente, que se for da questão do analfabeto funcional hoje, né? Era isso, né? As pessoas saíam porque tinham que trabalhar na época. Né? Na verdade, nós temos essa cultura ainda, tá? Tem muito ainda. Tá, e no dia que teve a visita das crianças, foi uma pergunta que uma criança me fez. O que nós achávamos, perguntou para mim e para o Fernando, né? O que nós achávamos da criança trabalhar. E isso é uma questão ainda muito presente na sociedade, tá? Existe uma lei, que é a lei do aprendiz, que após os 14 anos, o adolescente ele pode conciliar trabalho e estudo. Isso. E alguns tipos de trabalho. Esse trabalho não pode ser um trabalho insalubre, que coloque em risco, né? Então, existem algumas regras. Interferir na escolarização, atrapalhar. Mas existe a possibilidade. Nós temos algumas estagiários da prefeitura, que estão na ETEC, estudam e cumprem sua jornada de trabalho na prefeitura, que estão ganhando o dinheiro deles. Então, não existe essa questão, tá? Não existe, então é possível, tá? Agora, deixar a educação para trabalhar, nós temos um dado, infelizmente, muito negativo aqui, que foi trazido para mim e para a Elaine, tá? Pela dirigente de ensino de Pirassununga, Denise, tá? Que, aliás, a Secretaria do Estado da Educação está de olho no município de Palmeiras. Nós estamos articulando algo que a gente possa fazer. E isso foi um balde de água gelada na nossa cabeça, tá? Porque isso é muito triste, tá? Da região, da macro-região de Campinas, tá? Então, você pensa lá Campinas, o entorno, ok? Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras, é a cidade com maior número de pessoas que não completaram o ensino fundamental 2, ou seja, não terminaram o 9º ano, ou a antiga 8ª série. E esse índice beira 60%. Então, isso colocou a Secretaria do Estado em alerta
a ponto da dirigente sair de Pirassununga e vir conversar com a gente. Para que a gente isso do ensino fundamental. Fundamental 2, que seria de quinta, né? Na nossa época era quinta série, oitava série. Isso. Hoje é de quinto ano. Sexto ano. Perdão, desculpa. Sexto ano ao nono ano, tá? Não completam. E aí nós vamos fazer um olhar mais amplo sobre isso, tá? As pessoas me param e perguntam assim: quando vão vir novas empresas para Palmeiras? Quando aqui vão ser implantadas novas empresas? É o que a gente quer. Só que essas empresas vão precisar de mão de obra qualificada. E eu tive uma situação que um dia eu estava num restaurante almoçando, na hora do almoço, e do lado tinha um casal de comerciantes e eles conversaram comigo que estavam precisando de uma funcionária. Eu falei, eu tenho alguns currículos que deixaram comigo, alguns pais deixaram comigo. Eu vou, né? Não sou balcão de emprego, mas vou intermediar, tá? E indiquei lá alguns currículos que estavam comigo. Passado uns dias, tal, acabei encontrando a proprietária do estabelecimento comercial, tá? Falei, aí deu certo algumas? Falou, eu estou tentando a última, mas as primeiras, uma não conseguia se expressar de forma correta, usava o português de forma errada. A outra não conseguia fazer as anotações necessárias. Gente, isso é perda de vaga de emprego por falta de escolarização. Que é o analfabeto funcional. Que é o analfabeto funcional. Tá na sociedade, tá fazendo. E então, por exemplo, eu sou um atendente de um comércio, você é o cliente, você quer comprar esse microfone, eu tenho que saber vender esse microfone. A hora que eu vender, eu preciso cobrar, eu preciso entrar num sistema para fazer o fluxo de caixa, né, controle de estoque dessa empresa. Tudo isso, gente, é necessário conhecimento. Tá? Às vezes a pessoa ela não tem interesse em fazer uma faculdade, é uma opção dela. Ela vai fazer um curso técnico, nós temos aqui ETEC espetacular, tá? Mas eu não quero, né, terminar, mas eu preciso da questão da escrita, da questão do conhecimento básico de matemática, que isso é o ensino fundamental. Por isso que é esse nome, né? O fundamental. Isso, o fundamento. Nós dividimos fundamental 1, fundamental 2. O 1 é de primeiro ano até o quinto, que é mais a parte de alfabetização, o básico. E depois viria o sexto ao nono ano, que é o Fund 2, que a gente fala, o fundamental 2. Que é esse que não estão completando 60%, é o nosso índice. É o recorde. Então, vamos dizer que o compromisso hoje da educação... São grandes compromissos. Sair desses 60 e voltar, tipo assim, zerar isso. Que 60... Isso é em parceria com o Estado. Com o Estado. Isso, porque isso é as séries que o Estado promove, né? Mas a diretora de ensino já veio conversar conosco e é interesse deles estarem melhorando essa situação. É ótimo, e nós oferecemos o apoio. Isso. Né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que se esse investimento nessa educação vai trazer maiores oportunidades para esses indivíduos. Ó, já estamos quase chegando ao fim, faltam aí uns 9 minutinhos para acabar. Eu queria Passou rápido. Eu falei, tá vendo? Ela falou assim, nossa, mas olha... Eu falei assim, calma, quando o papo é gostoso, vai conversando, vai que vai embora. Uma vez eu e o Pri ficou se deixasse, nós tinha ficado até umas 3 horas da manhã. Tem assunto, hein? É que você não traz... Aqui nessa caneca, eu não vou dizer o que tem aqui dentro. Não, na minha tem água, eu posso mostrar aqui. Não sei se é só água, deixa, né? Vamos saber. O povo vai me perguntar o que tem aí. Mas na próxima, se quem sabe, né, permitisse um vinho, oh, meu Deus do céu. Aí o pessoal vai massacrar, não vai falar que eu tô falando desse. Imagina, começa a beber, começa a sair coisas assim. Mas aí que o papo flui. Olha, desde já aproveitar agora, eu queria que vocês, olhando para essa câmera aqui, primeiro pode ser a Elaine, né, que ela tá a diretora da educação hoje. Elaine, você, qual é o teu compromisso com o povo? O que você tem a dizer sobre a educação para as mães, para os pais que estão aí em casa, que estão assistindo a gente? O que você tem dessa gestão para oferecer? Quais são os planos? O que o seu coração está cheio hoje?
Eu falo assim que a educação é a minha paixão, né? Eu falo que eu sempre me esmerei na educação desde quando eu estudava. Eu gostava de estudar e eu gosto de educação. Eu acho que, como eu falei para você, para mim o que muda uma sociedade é a educação. A educação é a base de tudo. Né? Todo mundo fala educação e saúde. Sim, educação e saúde, mas se você tem educação, você trabalha a sua saúde, não só física quanto mental. Tá? Que hoje em dia, isso eu acho que é o maior desafio do mundo hoje, né? A nossa saúde mental. E a educação ajuda com tudo isso, tanto na socialização quanto na aprendizagem, o meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento pessoal, a minha satisfação pessoal, tudo passa pela educação. E eu estou tentando fazer o meu melhor possível. Tenho erros, muitos. É o que eu falo. Eu vim de chão de sala de aula e agora eu estou no administrativo. Estou tentando me esforçar, estou contando... Novas aprendizagens. Com certeza. A aprendizagem nunca para, né? Cada dia um novo desafio, uma nova aprendizagem. E nós estamos aqui. Eu quero dar apoio para os professores, para os pais, para os alunos, é lógico, mas que eles tenham paciência, olhem com amor para as escolas. As nossas escolas precisam de pessoas tomando conta delas. Nós vemos as escolas sendo usadas de forma errada, depredadas, mal utilizadas por pessoas de fora. As crianças estão ali, eles precisam de um ambiente bom, os professores Bonito. precisam de um ambiente bom para trabalhar, eles precisam de segurança. Então, a comunidade precisa olhar a escola como um ponto de referência, um lugar importante para a sociedade. Então, vamos cuidar das escolas, vamos cuidar dos professores, das crianças, vamos respeitar o professor. Não vamos desautorizar o professor, né? Tem muitos pais que, às vezes, desautorizam o professor. Vamos deixar o professor fazer o trabalho dele. Se tiver alguma coisa para conversar, procurem a direção da escola, o coordenador, o professor. Vamos tentar resolver os problemas de uma forma tranquila e melhor para a criança. É isso aí. E aí você? Uma parceria, né? A gente Isso, precisa. Escola parceria. e família. Tá. E você? Esse é o segredo. Agora é a sua vez de falar o que seu coração fala em questão. Nossa, é são que, tanto- o Plínio já veio aqui, ele fala sempre de algum tema, né? Meu coração pensa tanta coisa. É muito, mas você é grandão. Coração é grande. É grande. Escolha uma. Eu acho assim a questão da educação, eu sou um defensor da educação pública de qualidade, tá? Uma vez eu tive um curso e uma personalidade da educação disse que a gente, né, e que ele sonha que toda educação pública é de qualidade e que as pessoas vão procurar a educação particular por uma opção, não por uma necessidade, tá? O compromisso, né, a nossa ideia, as nossas conversas são para que a gente tenha uma educação pública de qualidade, ok? Mas para que essa educação pública de qualidade funcione, como eu disse hoje na escola Ungarete, eu vou dizer aqui, né? Nós precisamos da parceria escola e família. Sem essa parceria, nós não vamos conseguir muita coisa, né? É uma parceria. O professor enxerga da criança o que muitas vezes o pai não enxerga dentro de casa. Então, nós precisamos ter uma somatória, uma sinergia de pensamentos para o bem. Nenhum professor quer o mal do seu aluno. Eu vou falar, a Elaine, eu acho que comum, você também, eu morria de ciúme dos meus alunos. Eu tenho. Sim. E aí é o seguinte, uma vez, numa dada situação, um professor do ensino médio fez uma crítica do meu aluno. Eu falei, você guarde a sua consideração para você, o dia que ele for seu aluno, você comete, porque agora você não tem autoridade para falar dele. Eu posso, mas você não, você não conhece. E aí tinha umas situações até, né, que eu trabalhava com adolescentes, eles falavam assim, o professor está namorando. E aí, às vezes, tinha até ciúme das minhas alunas. Eu falava, mas você está namorando um menino muito feio, vê se o menino é bonitinho. A gente acaba se apaixonando, tá? Eu tenho ex-alunos que hoje já são pais,
né? Até teve uma situação no supermercado em Pirassununga, que eu estava fazendo uma compra, chegou um casal com uma criança, ficaram me olhando, eu falei, acho que estão me confundindo com alguém, mas enfim, fiquei na minha. Aí o rapaz se aproximou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, sinta-se à vontade, se eu souber responder. O senhor se lembra de mim? Eu falei, não faça essa pergunta para pessoas idosas, porque memória é uma coisa que a gente, né? Eu falei, você foi meu aluno? Ele falou, eu e ela. E aí, isso, gente, não tem preço que paga. Depois, não sei quantos anos, você está no lugar público e essas pessoas te reconhecerem por gratidão, né? A Ilane deve passar isso por 30 e tantos anos. Eu lembro do alfabeto. Avó. Esse dia eu fui tomar café. Até um dia eu estava presente que o rapaz falou assim, você me deu aula, né? Eu, quando era criança, eu lembro que eu sempre fui da arte. Sempre gostei de desenhar tudo, né? E eu lembro que eu aprendi o alfabeto, lembra? A apostila da Zanza. Tinha a apostila da Zanza. E eu lembro até hoje o jeito que a professora ensinou a dar o parágrafo, né? Desenhando. Eu nunca esqueci. Aí esse dia eu tô tomando café numa padaria e ela entrou. Já tô chegando na casa dos 40 e eu falei pra ela, eu fui fazer artes por causa dela. Olha só. E eu quero falar um depoimento aqui. Pode falar. A professora que me alfabetizou, eu tenho a honra de ela estar viva. Oxa! Tá? Dona Alice Mendes Ramos. Está viva foi minha até professora que me ensinou a ler. Eu sou eternamente... Já falei isso para ela, já tive essa oportunidade de dizer isso e agradecer, mas vou dizer aqui, né? Graças a essa mulher e a minha mãe, que eu consegui ser alguém na minha vida. Porque se não fosse elas, né, eu não chegaria em lugar nenhum. Mas eu tenho a honra de encontrar essa pessoa ainda lúcida, que me reconhece, e aí, de vez em quando, a gente bate uns papinhos, tá? Que é uma coisa, assim, inesquecível. Então, é isso. Nossa, eu tô falando, na hora que o negócio começa a ficar bom... Terminou. Aí a gente tem que terminar. A gente volta. Lógico, vai ter muito mais papos aí. É só convidar, nós voltamos. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal estar te acompanhando? Já pode aproveitar e falar aí. No meu Facebook, é Ilane Cristina Bortolotti. Não tem nada de diferente, não tenho criatividade. Tá. O Plínio? Meu Facebook é Plínio Silvestrini. E o Instagram, acho que é Plínio Luiz Silvestrini. Tá certo. Aí, ó. Aproveitem e já seguem eles para ficar atento. O meu Instagram é willarts_scp. Quem quiser seguir lá, estamos postando tudo lá. E agora no finalzinho... Aí segue as redes, e segue da prefeitura. Que é Prefeitura SCP, tá? Quem tá aqui no Facebook, segue lá no Instagram. Quem tá daqui a pouco vai no Instagram, segue aqui no Facebook. Vai ter vocês gostam de coisa de comer, a gente tá falando tem, né? Então, no finalzinho, corram lá pro nossos perfil, que daqui a pouco a gente vai mostrar uma gostosura que a gente vai comer. Hoje a gente tem um agrado. Tem um agradinho, mas tem que correr lá no nosso perfil, tá bom? Que vai ser só no bastidor. Só nos bastidores. E aí vai mostrar o que tem dentro da caneca. Então, corre pros bastidores lá, pra vocês Porque saberem. nem todas as canecas têm água. Então, mas corre lá pros perfis, tá bom? Daqui a pouco. Gente, eu quero agradecer vocês aí de casa por todo esse carinho que vocês estão acompanhando a gente. É isso aí, pessoal. Vamos para um próximo episódio. Fiquem atentos que daqui a pouco... Daqui a pouco não, né? Durante a semana a gente vai anunciar quem é o nosso próximo entrevistado. Será que o Plínio vai estar de novo? Ele chamou, eu venho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Plínio. Muito obrigado, Ilane. Eu que agradeço mais uma vez. Olha, o coração... Eu falo, eu gosto muito e a sensação de estar aqui com vocês é incrível. Então, pessoal, uma boa noite para vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.